Olá, boa noite. Eu sou o Márcio Araújo e essa é a minha live semanal para falar sobre a técnica Alexander. Hoje o cenário é um pouco diferente porque eu tô viajando a trabalho, estou aqui em Trindade e a internet aqui também não é muito boa, mas eu queria muito fazer essa live, então vamos lá. Esse é o cenário. E é um cenário bonito, é um cenário bucólico na natureza. Então, vai ser muito legal fazer essa live ao ar livre. Ih, caramba, acabou a energia. Só um minuto. Ah, voltou. Aqui é Trindade, né? Espera só um pouco. Eu estava até... Então, como hoje o meu tema... Meu tema é a voz dessa live. Todo dia o céu levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora quando o fim da tarde. Madrugada aos céus de estrelas e a gente dorme sonhando com ela. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora quando o fim da tarde. Quando é noite a lua mansa e a gente cansa venerando a noite. Madrugada ao céu de estrelas e a gente dorme sonhando com ela. Então, eu quis começar essa live cantando um pouquinho, só para deixar claro uma coisa que está muito equivocada nos nossos tempos e na nossa sociedade, nesse momento dessa civilização, é que cantar é só para os artistas, é só para quem sobe no palco. Não, houve um tempo em que cantar era para todo mundo. O cantar estava no dia a dia, estava no trabalho, você estava em alguma atividade, você estava cantando, e esse cantar fazia parte do seu dia a dia. Então, cantar não era para os artistas, era para todo mundo. O cantar estava incluído no corpo, estava incluído no gesto. Então, cada um cantava com a voz que tinha, com a alma que tinha e com o corpo que tinha. E isso era mais conectado. Nos nossos tempos, em que isso virou separação, está separado. A mente separada do corpo, a arte separada da vida, a arte só para os artistas. Não, a arte é para todo mundo. A arte é um modo de vida. Então eu quis começar assim, de uma maneira mais poética, essa live de hoje, porque está se aproximando o Dia Mundial da Voz. Eu tenho feito várias falas essa semana relacionando a voz com o trabalho que a gente faz na técnica Alexander. Então é interessante pensar o seguinte, começando já o nosso papo, né? Antes de pensar em
em técnicas, né? Técnicas vocais, harmonia, melodia, as coisas técnicas, né? Primeiro a gente precisa voltar para aqui, ó, para o nosso corpo, para o nosso instrumento. E quando a gente fala desse instrumento, ele é igual um violão. Se ele não tiver afinado, ele não dá a nota. Não dá a nota certa se ele não tiver afinado. Então, precisa afinar, e não é só as cordas vocais, é tudo. O seu instrumento que canta, que emite a voz, é tudo. É você inteiro. E eu falei esses dias que a voz é você. Então, vamos no antes, né? Eu costumo falar que a técnica Alexander, mais do que uma técnica, ela é uma pré-técnica, ou uma antitécnica. Vou curtir aqui o comentário da Norma, que eu acho que ela ouviu cantando e gostou. Então, obrigado, Norma. Então, voltando, a técnica, antes de ser uma técnica, para mim, ela é uma antitécnica ou uma pré-técnica. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um modo de se usar, um modo de usar esse corpo, um modo de entender como ele funciona. E quando a gente vai estudar alguma outra técnica, seja ela de canto, de dança, algum instrumento, a gente vai com esse modo, com esse corpo, com a maneira de se usar. Então, se a gente tiver um modo de uso interessante, um bom modo de uso, o nosso encontro com qualquer outra técnica vai ser bom, vai ser interessante, porque a partir de um modo de uso interessante, você acessa as outras técnicas com mais espaço, com mais entendimento, com menos compressão, menos contração. Então, por isso que eu chamo que eu digo, né, que a técnica Alexander é uma pré-técnica, ou uma antitécnica, mas que a partir dela você pode fazer um excelente uso de qualquer outra técnica. Então, vamos pensar assim, a voz, né, essa voz que a gente tem, ela é produzida nesse corpo, fisicamente, né? Antes dessa voz sair daqui da boca, ganhar o ar e ganhar projeção, ela se manifesta, se gera e é conduzida por esse corpo. Então, essa voz vai falar sobre como está esse corpo. Não é interessante? A voz fala daquilo que a gente é. Ela manifesta como está o nosso corpo. Em todos os sentidos, não só fisicamente, mas em questão de afetos. Se a gente está triste, a voz que sai, ela sai com tons de tristeza. Se a gente está alegre, a voz que sai, ela sai com tons de alegria. Se o nosso corpo está comprimido e achatado, a nossa voz vai sair comprimida e achatada. Então, é bom pensar que a maneira como o nosso corpo está organizado vai determinar também a emissão da voz. Se a cabeça está sobre a primeira vértebra, o pescoço livre, a mandíbula livre, suave, os pés bem apoiados no chão, um certo equilíbrio de equilibrando-se, que não tem nada a ver com rigidez, isso vai ser determinante na emissão da voz. E não quer dizer que para a voz sair ou para cantar, a gente tem que estar com um robozinho, os pés paralelos, retinho, boa postura, não. Mas, a princípio, para entender os mecanismos, entender como o corpo funciona e como
Isso é importante. O que é que você faz quando você pensa em emitir o som, quando você pensa em falar, quando você pensa em se manifestar? E aí a gente percebe o seguinte, que várias coisas podem acontecer. A gente falar é a nossa expressão. A gente tá se colocando, está se projetando para além do nosso corpo. Falar é uma projeção da gente mesmo, é uma expansão da gente mesmo. Isso causa muito medo. E quando a gente está com medo, a gente se contrai, a gente se retrai, a gente provoca tensões desnecessárias no nosso corpo. Então, só o ato e o fato de pensar em falar ou cantar, antes de emitir o som, se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que a gente se contraiu em algum lugar, principalmente no pescoço ou na mandíbula. Isso vai apertar essa região aqui e o som vai sair apertado, vai sair exprimido, vai sair agoniado, vai sair com medo. E se a gente tiver aberto, com espaço, indo para cima, nossa coluna em alongamento, as nossas costas se alargando, esse som tem mais chance, mais oportunidade de fluir. Outro aspecto interessante, se a gente está tenso, as costas tensas também, isso vai tensionar e comprimir as costelas e, por consequência, também o diafragma, e, por consequência, a gente não vai respirar direito. Porque respirar, a gente está sempre respirando, senão a gente morre. Respirando abaixo da nossa capacidade, da nossa potencialidade, mas a gente está sempre ali respirando. E respirar, é bom lembrar que respirar é vida. Quanto mais respiração, mais energia. Tanto que, quando a gente está mais deprimido, a gente respira menos. E se a gente quiser dar uma animada, é só dar uma boa respirada, uma boa respiração do fogo, você vai ver que a gente já dá uma levantada. Então, a respiração também é determinante nesse processo de emissão da voz. São várias coisas para ficar claro que não é só uma questão de cordas vocais, é tudo, né? Repetindo, a voz é você. E como diria o poeta, poesia é respiração livre e desimpedida. Então, quando a gente está nesse fluxo, está respirando, expansão, contração, está fluindo, a voz sai. Vamos pensar em outro aspecto também. Pensa o seguinte, a gente tem a boca, tem a mandíbula, que eu já falei também essa semana, né? Que a mandíbula tem o peso dela. A boca começa a abrir aqui pela mandíbula. E aí, se a gente pensar o seguinte, a cabeça tem volume também. A gente está muito identificado só com a cara, esquece que tem um volume grande a cabeça. Volume externo. Aí presta atenção agora, porque no vídeo que eu fiz de manhã, isso aconteceu, isso vai acontecer agora também. Tem volume interno. Tem o céu da boca, palato duro, palato mole, fundo aqui da garganta. Trazer essa consciência para esses espaços internos, e também tem cavidades aqui no crânio, fossas nasais, são espaços por onde o ar ressoa.
e o som ressoa, né? Melhor dito, o som ressoa. Então, quando a gente tem consciência desses espaços, a voz vai modificando, vai ganhando outras tonalidades. Então, falar, cantar, precisa dessa consciência corporal, é o seu todo, é tudo que você é, e a maneira como esse tudo está organizado determina como vai sair a sua voz. Eu tenho uma grande mestra de canto de Buenos Aires, o nome dela é Iris Guinhasso. E tem uma frase dela que sempre me toca bastante, que é a seguinte: a voz é o último recôndito dos nossos medos. Vou repetir. A voz é o último recôndito dos nossos medos. É lá onde reside o nosso medinho de se expor, as nossas fragilidades. Dá para perceber, né, quando a gente está meio infantil, como a nossa voz sai infantil. Quando a gente está mais sereno, como a nossa voz adquire outras tonalidades de serenidade. Então a voz carrega tudo aquilo que a gente é. Por exemplo, às vezes eu me pego numa discussão boba, né? Por alguma razão. E aí eu percebo, ouço, que a minha voz está mais fina, mais estridente. Ela cai nesse registro infantil. E aí, falando em audição, eu quero trazer outro aspecto também interessante, e trago também outra professora minha de canto, aqui de São Paulo, a Nani Nani, sobre a escuta, né? Às vezes eu estou fazendo aula com ela, e aí dou uma escorregada nas notas assim, aí ela fala: vamos ouvir primeiro. Vamos ouvir. Então, é legal pensar também que a emissão da voz, seja falada ou cantada, cantada é uma outra especialização da voz, depende muito da audição, depende muito de ouvir, de estar aberto para o que você está ouvindo. E aí eu trago outra relação interessante com a técnica Alexander. Porque além do sentido de ouvir aqui no ouvido, também tem o sentido do nosso equilíbrio, né? Aqui, dependendo de como está aqui o labirinto e tudo isso aqui, a gente nem fica em pé. E na técnica Alexander, a gente restabelece essa condição de equilíbrio. Peso dividido entre os dois pés, articulações livres, joelho, tornozelo, coxo femoral, coluna em alongamento, cabeça caindo sobre a primeira vértebra, braços ao longo do corpo. E a gente vai reativando uma musculatura de equilíbrio e de postura para ficar em pé com o mínimo esforço possível e sem tensões desnecessárias. Então, quando a gente restabelece esse equilíbrio e a gente se libera de tensões inúteis, a emissão da voz fica mais facilitada. A gente propicia a emissão da voz quando a gente trabalhou todo esse equilíbrio físico, mas também que se manifesta num equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, né? Equilíbrio.
E aí, a voz que sai, olha só, esse eu acho que é interessante para fechar esse bate-papo sobre voz relacionado à técnica Alexander. E tem a ver com outro fundamento da técnica, que é meios pelos quais. A gente, na técnica Alexander, a gente não persegue um fim, a gente trabalha os meios, a maneira de se chegar até lá, mas a gente não está olhando para lá, a gente está olhando passo a passo. Então, a voz que sai, a voz que se manifesta, ela é uma consequência. Ela é uma consequência do seu trabalho interno, do seu trabalho sobre você mesmo. Então, ao invés de a gente ficar se frustrando, se comprimindo, apertando a garganta, tentando tirar uma nota e tentando cantar aquilo que a gente não consegue, a gente dá um passo atrás. Dá um passo, se trabalha o entendimento do corpo e as suas tensões, trabalha o que é estar em equilíbrio, trabalha o que é se usar sem causar tensões desnecessárias. A gente trabalha o que é ter uma mandíbula mais livre, mais suave, que possa articular. A gente trabalha permitir o ar entrar e sair, em fluxo, em movimento. A gente faz o passo a passo. A gente faz o passo a passo. E aí falar ou cantar vai ser uma consequência de tudo isso que a gente trabalhou. E aí a gente não está focando no fim. A gente está trabalhando no entre, nos meios, porque é isso que interessa, né? São os meios pelos quais você chega em determinado lugar. Então, a partir do momento que você trabalha esse equilíbrio, trabalha se liberar de tensões inúteis e desnecessárias e aprende a ficar no seu próprio eixo, esse é um outro aspecto interessante da técnica, porque quando a gente quer falar, se projetar, se a gente não tiver no próprio eixo, o que a gente faz? Joga a cabeça para frente, faz mais força e acha que é pela força e pela desconexão que a gente vai ter maior alcance, maior abrangência. Mas é totalmente ao contrário. Sabe como é que é? A gente fica no nosso eixo, cabeça sobre a primeira vértebra, pescoço livre, mandíbula suave. Desde esse eixo, a gente se projeta. E aí a gente projeta o que a gente é de inteiro. É assim, é mais legal. Se projetar inteiramente. E aí não precisa tanto esforço. Porque você tem um apoio, você tem as suas costas te apoiando. E junto com as suas costas, toda a sua ancestralidade, todos aqueles que vieram antes de você. Não é interessante tanta coisa antes de achar que você é desafinado, que você não pode cantar, que cantar não é para você, que falar em público não é para você? Antes de tudo isso, tem você, seu corpo, sua expressão. Então, se a gente trabalhar paulatinamente, equilíbrio, estar no próprio eixo, estar na própria coluna, a voz vai chegar, sua expressão vai chegar. Por exemplo, esses vídeos que eu estou fazendo, né? Eu estou me expondo
estou me expressando e estou me apoiando na minha coluna. Porque eu tenho desejo de falar, eu tenho desejo de cantar, e esse desejo me move. E o que eu preciso é estar apoiado na minha coluna, no meu ser. E aí, eu me livro de um problema, sabe qual é? O problema da expectativa, o problema de achar se vão gostar ou não do que eu estou falando, ou fazendo, ou cantando. Eu estou me livrando desse problema porque eu estou apoiado em mim mesmo, no meu próprio eixo e no meu desejo. Então, era isso que eu queria deixar hoje. Esse bate-papo, técnica Alexander e voz. E quem quiser ouvir mais esse papo, no sábado eu vou estar dando uma fala na Companhia das Cordas, por conta do Dia Mundial da Voz, e terão lá outros professores e profissionais especializados no corpo e na voz que vão estar falando também. Companhia das Cordas, só procurar no site que acha o evento lá, vai ser muito legal. E é isso. Vou fechar cantando mais um pouquinho nesse ambiente bucólico, né, de Trindade. Eu tenho uma outra profissão, então eu estou aqui trabalhando a semana inteira, é trabalho mesmo, mas é Trindade. Então a gente trabalha, mas também aproveita a natureza e se diverte um pouco. Então, para fechar, mais um pouquinho dessa música que eu gosto muito. Eu só vou achar o tom aqui, né? Porque ninguém é de ferro. Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora quando o fim da tarde. Quando é noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Madrugada ao céu de estrelas e a gente dorme sonhando com ela. Uma ótima noite a todos. Eu não poderia deixar de fazer essa fala sobre a voz e sobre tudo que isso representa para mim, sem cantar um pouquinho e sem me expor também, porque eu adoro cantar. E a técnica Alexander está me ajudando muito nesse processo, porque eu posso deixar de lado minhas frustrações e medos, me apoiar no meu corpo, na minha coluna, no meu eixo e me expressar assim como eu sou. Um beijo para todo mundo e até a próxima quarta-feira, 9h30.